1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimaram, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Passe para o versículo 18, ainda no mesmo texto, versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Senhor Deus, que a tua palavra aqui, ela fale, amado, em nosso coração, em nossa mente, em nome de Jesus. Essa mensagem de hoje, queridos, ela diz para nós: resgate a sua família. Nós estamos vendo muitas famílias sendo roubadas, muitas famílias sendo assaltadas. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem roubado muitas famílias, ele tem destruído, ele tem matado, e ele não tem roubado apenas materialmente, não tem destruído apenas materialmente, não, em todos os sentidos. A esposa é roubada do seu marido, os filhos são roubados dos pais, os pais não têm mais seus filhos muitas vezes. Quantas famílias, queridos, elas estão sendo mortas, destruídas. O inimigo tem feito isso, mas a palavra de Deus, ela fala para nós, para mim e para você, que isso não é para a sua família. Nós temos que resgatar a nossa família. E talvez você pense assim: como, pastor? Como que eu vou resgatar a minha família? Como que eu vou pagar um resgate da minha família? Eu quero dizer para você que talvez perdeu alguém da sua família. Talvez seja até alguém que esteja longe, que você não sabe mais onde está, e que você não sabe se a pessoa está perdida. Eu quero dizer para você: não desista dessa pessoa, resgate essa pessoa. Sabe como? Jesus, ele pagou o resgate na cruz do Calvário para poder salvar a sua família. E você pode tomar posse daquela palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Resgate a sua família. Enquanto eu estou falando aqui, Deus, através do Espírito Santo, vai trazer à sua memória uma pessoa que você tem que resgatar. E você vai pensar: Senhor, eu preciso resgatar essa família.
a minha família, essa pessoa que o Senhor colocou no meu coração. Olha só a experiência de Davi. Davi havia saído com os seus soldados durante 3 dias. 3 dias ele foi caminhando. E quando ele voltou, depois de 3 dias, ele veio assim, olhando aonde que eles estavam acampados, num lugar chamado Ziclag. E ali eles tinham um acampamento. Eles deixaram as mulheres, as crianças, os filhos, os animais, estava tudo ali bonitinho ali. E eles foram. Quando eles voltaram, você imagina um viajante, você que é viajante, você quando chega, você para na porta da sua casa, você olha e você vê a sua janela, se ela está do jeito que ela sempre estava. E quando eles voltaram, eles foram olhar a sua casa, foram olhar os seus campos. Irmãos, de longe, eles viram uma fumaça subindo assim. Que isso, tem um fogo lá. De repente, aqueles homens chegando, eles talvez pensavam assim: cadê os animais? Cadê o barulho dos bezerros? O barulho dos cachorros latindo? Cadê o barulho das crianças? E quando eles chegaram em Ziclag, não tinha nada. Estava tudo queimado. Irmãos, foi aí que você leu na palavra de Deus que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Eles começaram a chorar, até não ter mais força para chorar, porque eles pensaram: pronto, a minha família. Imagina, querido, você chegar em casa e você vê tudo destruído. Foi isso que Davi viu. Tudo estava destruído. E eles choraram. Só que enquanto eles choraram, Davi foi chorar nos pés do Senhor. E ele chorou na presença de Deus. Os soldados que também choraram, aquela amargura que estava no seu coração, aquela tristeza, ela virou raiva. E eles começaram a falar: Davi, a culpa é sua. Você tinha que ter mandado ficar alguém tomando conta. Você chamou todo mundo para sair e deixou a nossa família desprotegida. E eles começaram a querer lançar pedras em Davi. Mas Davi, o choro dele, a tristeza dele, ele colocou diante de Deus. E Davi buscou forças em Deus. Sabe o que Davi fez? Ele procurou o sacerdote Abiatar e falou: sacerdote, me empresta a sua roupa de sacerdote, a sua roupa que você usa para orar a Deus, que eu vou orar agora. E Davi vestiu aquela roupa de sacerdote. E como sacerdote de Deus, ele orou pela sua família e perguntou: Deus, o que eu faço? Eu vou lá buscar eles? E Deus falou: vai. E Davi foi. Quando chegou na metade do caminho, aqueles homens estavam tão cansados que só 400 foi com Davi e 200 não aguentou atravessar o ribeiro nadando. E Davi: não, pode ficar aí, que nós vamos buscar a sua família também. E Davi foi com os homens que aguentaram para buscar. E você leu aí, no final do texto, que Davi buscou tudo. Cada bezerrinho, cada ovelhinha, cada criancinha, cada idoso, cada coisa. Sabe o que eu quero aprender aqui nessa noite? Nós precisamos resgatar nossa família. Davi não chorou por causa de bens materiais. E muitas vezes nós lamentamos por causa de bens materiais. Davi não chegou e sentiu falta dos seus animais, dos seus cavalos, dos seus carros, do seu tesouro, das suas armas. Não, ele sentiu falta das pessoas. Você quer resgatar a sua família? Primeira coisa que nós temos que colocar na nossa vida, colocar que vidas são mais importantes do que coisas. Nós vivemos no século 21, a coisificação do ser humano, o capitalismo. Quando você usa um copo descartável, você joga ele fora. Muitas vezes aquilo parece que nós estamos aprendendo a jogar coisas fora. E quando você não gosta de uma pessoa, você acha que você pode jogar aquela pessoa fora. Não. Deus quer que nós resgatemos a nossa família. Sabe o que Davi fez? Preste atenção nesse texto aí, que tem algumas coisas importantes para nós. Chore na presença de Deus. O versículo 4 diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Eu quero fazer uma pergunta para você meditar aqui agora. Alguma vez na sua vida, você já chorou até não ter mais força para chorar? Eu quero dizer para você que não foi, irmão. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
amor, ele tudo sofre. Primeira coisa que nós temos que aprender a fazer, queridos, é aprender a chorar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que com lágrimas se vê, com júbilo se vai. Aprende a orar com uma intensidade tão grande pela sua família, que você vai chorar diante de Deus. Só que muitas vezes nós somos emocionais. Nós temos que aprender a trabalhar nossas emoções. Você tem que aprender a converter sua emoção em uma coisa boa. O que Davi fez, queridos? Davi, ele transformou o choro dele na presença de Deus. Já os homens que estavam com ele transformaram o choro em raiva. Olha a diferença. Será que eu estou falando da mesma pessoa? Lembra do Davi, que derrubou o gigante, que viu o urso, ele matava o urso, que viu o leão, ele rasgava o leão com a mão, matava o leão. Aquele homem valente, que vencia 1000 homens de uma vez. Esse homem chorando, e às vezes nós somos assim. Eu chorar por causa de fulano, não vou chorar, não, chora assim. Chore por causa do seu filho, chore por causa da sua esposa, do seu esposo, chore. Mas chore na presença de Deus. Porque muitas pessoas choram, mas depois do choro a pessoa fica com raiva. Aqueles homens, eles ficaram com raiva de Davi. Eles ficaram com raiva de Davi e começaram a querer tampar perto de Davi, botar a culpa em Davi. No versículo número 5 diz que o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Eu quero ensinar aqui uma segunda lição para você. Compreenda as pessoas. Você quer resgatar a sua família? Compreenda. Compreenda as pessoas. Sabe por que as pessoas estão confiando em você? Elas estão amarguradas. Elas pegaram a tristeza delas, em vez de derramar diante de Deus e converter em força para lutar, como Davi, o guerreiro, fazia. Ele era um guerreiro, era forte, mas ele chorava, porque as lágrimas dele, ele colocava no altar de Deus. Nós precisamos aprender a compreender as pessoas. Elas estão com pedra, às vezes, em nós, porque elas estão sofrendo, elas estão amarguradas. E Davi compreendia as pessoas. Ele compreendeu os homens quando falou assim: olha, pode ficar aí, você está cansado? Não, eu vou lutar pela sua família também. E nós precisamos aprender, queridos, a compreender as pessoas. Aprender a transformar toda a tristeza que vem em nós na presença de Deus. Se você guardar esse choro um pouquinho e você não botar ele para fora, ele vai virar amargura, vai virar tristeza, vai virar raiva e pode virar ódio. Mas coloque diante de Deus e compreenda as pessoas. Também o versículo 5 diz que Davi buscava força em quem? Em Deus. Diz aí que ele se reanimava em Deus. O Davi, o guerreiro, ele saía ali, ia para o cantinho e chorava, e se fosse preciso chorava na frente de todo mundo, mas ele buscava força em quem? Deus. Às vezes nós não confiamos nas pessoas, e a palavra de Deus diz: presta-nos auxílio na angústia, porque vamos socorro do homem. Maldito o homem, confia no homem, mas busque força em Deus, busque força no Senhor. Se você quer resgatar sua família, peça a Deus, clame a Deus. Outra coisa que Davi fez foi assumir um papel de sacerdote. Ele vestiu a roupa de sacerdote. E aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa. Lembra quando Davi foi dado para ele uma roupa para ele vestir, uma roupa de guerreiro, uma armadura de guerreiro, que Saul mandou ele vestir a armadura, ele colocar aquele capacete, a armadura? O que aconteceu? A roupa serviu? Não. A roupa de guerreiro não serviu. Falou assim: não vou vestir isso não. Mas quando Davi quis vestir a roupa de sacerdote, a roupa serviu. Eu quero ensinar uma coisa aqui para a família. Para a família não serve roupa de guerreiro. Não adianta você vestir roupa de guerreiro e o homem lutar contra a mulher, o pai lutar contra os filhos, a mãe lutar contra os filhos, o filho contra as mães. Não adianta vestir roupa de guerreiro. Vista roupa de sacerdote. Entendeu? Davi vestiu roupa de sacerdote e ele foi consultar Deus, foi buscar Deus. Busca o Senhor, olha o Senhor pela família e pergunta: Senhor, o que eu vou fazer para resgatar essa pessoa? Essa pessoa mora longe, essa pessoa não gosta mais de mim, como que eu faço? Se você fizer isso, Deus também, Ele vai resgatar a sua família. Em último lugar, lute.
Como Davi falou assim, olha, vocês não aguentam lutar não? Mas nós vamos lutar até o fim. E ele lutou até o fim. Eles estavam sem força já, até para chorar. Eles não tinham força para chorar, mas tinham força para lutar. Porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. A conclusão dessa história foi o quê? Davi salvou toda a sua família. E a conclusão da sua história vai ser: você pode resgatar a sua família. Feche seus olhos agora, eu vou orar com você. Eu quero te perguntar: quem você gostaria de resgatar? Quem você gostaria de resgatar? Por que você talvez tenha chorado? Coloque diante de Deus. Não deixe o choro seu ficar trancado, virar amargura, não. Comece a compreender as pessoas que estão amarguradas, que estão sofrendo, que estão te apedrejando. Busque força em Deus. Tire a roupa de guerreiro, para de lutar contra a pessoa que está com você e vista a roupa de sacerdote. Comece a buscar Deus. E Deus é que tem falado para nós: lute pela sua família. Não desista da sua família. Agora você vai pensar nessa pessoa. Pai amado, abençoa essa família agora. Como essa palavra diz, Deus, nós queremos resgatar a nossa família, Pai. Existem pessoas, Pai, que foram roubadas de nós. Pessoas, Pai, que foram destruídas, que estão longe de nós. Pessoas, Pai, que estão sendo enganadas pelo inimigo, Pai. Nós queremos resgatá-las. Resgatar essa pessoa. Na hora, cada um está pensando em alguém agora. Mas o Senhor, através do teu Espírito Santo, sabe cada um. Amado, conforta aquela família que chora. E se, Pai amado, alguém aqui não tem chorado, está com o coração duro, Pai amado, que nós venhamos a chorar, mas não de amargura, mas na presença de Deus. Pai amado, tira todas as pedras das nossas mãos. Tira, Pai amado, de nós, Pai amado, toda a roupa de guerreiro, toda a luta, Pai amado, carnal. Nós possamos, ó Pai, ser sacerdote da nossa família e orar e abençoar. Em nome de Jesus, eu quero resgatar